O que você faria depois de aposentado se não tivesse a banda? Eu penso nisso há muito tempo. Aliás, eu acho muito interessante a proposta do programa, né, Nini, né, de você fazer esse tipo de pergunta. E é uma cutucada nesse pessoal, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que se aposentam e entram em depressão, né? Ou então voltam a fazer aquilo que faziam, mesmo não gostando daquilo que faziam, né? Que eu acho isso bem complicado, né? Pessoas que trabalham, nós no serviço público, às vezes o Beto acho que também vê isso, pessoas que passam 20, 30 anos reclamando, e aí quando aposenta, volta a fazer exatamente aquilo que não aguenta ficar em casa. Não aguenta ficar em casa. Então eu acho muito interessante a proposta. Parabéns. Tem muita história. Então eu penso, há algum tempo eu penso nisso. Eu gosto de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Mas eu pensei em fazer um food truck ou alguma coisa assim, mas aí depois eu penso, nossa, eu acordei cedo durante 40 anos da minha vida. Vou ter que acordar cedo para comprar, não, isso cozinhar vai continuar como hobby. Eu gosto de cozinhar, tá bom? Eles falaram de música, eu gosto de tocar bateria também, né? Inclusive até já toquei bateria um tempo na banda, mas o meu instrumento é o violão, a guitarra, né? Mas depois eu penso em voltar para a música nesse sentido, tocar um outro instrumento. Então, parado eu não vou ficar. Mas a gente precisa também pensar, assim, quanto vai ser a minha aposentadoria, porque ela cai, né? O valor, né, da aposentadoria cai, tem um limite. Então, vai cair. Então, de repente, o que eu me faria essa complementação, né? Até tem uma aposentadoria por fora aqui, mas não é muito. Então eu preciso pensar nisso também para manter a qualidade de vida, né? Que você gasta também quando você envelhece com outras coisas, remédios e tudo mais, né? Então acho que eu preciso. Plano de saúde dispara. Sim. Então não só bateria, porque assim, eu não pretendo ser um baterista profissional. Eu acho que seria mais como o Beto e o Tetinho falaram. A questão do hobby mesmo, né? Para manter a cabeça funcionando. É outro instrumento, então mexe com outra parte do cérebro ali, né? A bateria ela é mais rítmica, é a parte rítmica e mais matemática, digamos assim, do que a guitarra, tem a parte melódica. Mas eu cogito em fazer uma Kombi de chopp, uma food truck de chopp. Eu acho muito legal, já estou pesquisando. Beer truck que chama. Beer truck eu acho muito legal. Não vai me consumir assim o tempo de eu ter que ficar acordando, não que eu não gosto. Eu acordo cedo mesmo. 5:30 da manhã, estou em pé de qualquer forma. Mas eu não quero 5:30 da manhã, né? Tem que estar 7 horas todos os dias. Isso para mim vai ser uma vitória, um ganho que vai ser de qualidade de vida, né? Hora marcada para as coisas assim, no dia a dia. Então, assim, eu acho legal. Então a banda é um complemento, porque como, né, nós falamos, nós ganhamos para isso. Se eu conseguir fazer o Beer Truck, vai ser muito legal também, né? Mas assim, e não me obrigue a todo final de semana tocar também, também não dá, né? O corpo não aguenta, né? Mas tem que manter a cabeça e temos que nos divertir, né? Mais do que... Eu acho que depois que você se aposenta, você tem que se divertir mais do que ter responsabilidade. Não que você não vai ter, né? Mas... Na polícia, eu conheço muitos colegas que aposentaram e se arrependeram. Primeiro, por isso que o Ricardo falou, a parte do monetária, porque aquilo fica num campo do subjetivo. Todo mundo fala, mas ninguém sabe direito. Você só vai saber quando a fazenda pagar o seu primeiro salário como aposentado. Porque a gente que é do Estado... a gente tem um salário, mas ele não ele é assim, é uma soma de coisas, você tem direito quando está na ativa. Tradicional, né? Abono, permanência, insalubridade, transporte, e auxílio alimentação. Só que é uma conta que... eu lembro quando fui fazer o curso de terceira classe de período criminal lá em São Paulo, a nossa professora era uma que fazia essas contas. Então, as dúvidas de todos eram a relação, e ela não sabia dizer também, que é uma coisa quase que do campo do subjetivo. Você só vai saber o seu salário mesmo quando vier seu primeiro pagamento pela fazenda, depois de aposentado. E tem umas perdas, né? Porque não é um salário...
Sabe, ele é uma junção de coisas, uns direitos que você vai adquirindo. É um mito, né? Que você ganha, se aposenta integralmente. Não existe para aposentar integralmente, né? No Estado não existe isso. Quando a gente entra, faz aquele concurso, a gente fala, legal, funcionário público aposenta com o salário Só dele. para juiz, não serve para juiz. Para a polícia e para o magistério, você já viu que não funciona assim, né? Na verdade, nós passamos por algumas reformas da Previdência, né? Exatamente em função da gente ter pessoas envelhecendo mais. Então, de repente, quem poderia se aposentar com 50 e poucos anos, estaria vivendo mais quase 50 anos da aposentadoria. E aí a conta não fecha. Meu irmão né? se aposentou com 46 anos. Então, tá vivo? Sim. Com quantos anos? Hoje ele está com 65. Então, já tem mais de 20 anos recebendo aposentadoria. Então, é isso que acontece. Antigamente, quando o regime previdenciário foi implantado, a pessoa se aposentava e vivia no máximo mais 5 anos. Era essa a conta. Sim. Hoje não, a pessoa se aposenta e vive mais 20, 30 anos. E aí quem tem que sustentar o sistema é quem está entrando no mercado de trabalho. E não tem gente entrando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho informal, fora do CLT, é absurdamente realidade grande hoje no país. Ninguém quer recolher, ninguém quer pagar imposto e também não vai formar massa previdenciária para sustentar quem vai se aposentar. Então, a conta começou a não fechar, vieram as reformas para ajustar isso, aumentando a idade, aumentando o tempo de contribuição. Agora, essa informação de que eu não sei quanto eu vou receber é o que a gente trata na pré-aposentadoria, que é uma exigência do Estatuto da Pessoa Idosa que seja implantada nos órgãos públicos, nas empresas privadas, com no mínimo 1 ano antes da sua data de aposentadoria, você receber todas essas informações de forma clara, para você ter noção exata de quanto você vai receber, qual é a regra de aposentadoria que você vai se encaixar, o que você vai fazer, o seu plano B, né? Se você pretende empreender, ter um hobby, ser voluntário, continuar trabalhando. Tem gente que continua trabalhando porque precisa da renda. Tem gente que continua trabalhando porque, independente da renda, quer se manter ativo para não ficar em casa. Né? A pessoa que sai do mercado de trabalho, ela sai do convívio social. E isso, para quem está entrando numa fase já de declínio cognitivo, é um passo para a demência, né? Então, continuar nativa, trabalhando ou voluntário, é a melhor opção. Mas essa falta de informação atinge todo mundo, da iniciativa pública e da iniciativa privada, porque a pessoa não se prepara. E aí eu vou fazer uma analogia, existe uma geriatra que eu adoro as colocações que ela faz, ela é mais especializada em cuidados paliativos, doutora Ana Cláudia Quintana. E ela faz uma analogia interessante sobre isso. Eu vou combinar com vocês aqui que a gente tem hoje, todos nós, 30 anos. Certo? Ok. Temos todos 30 anos. Daqui 30 anos, nós vamos nos encontrar aqui de novo, neste mesmo lugar, e vamos fazer uma viagem para o deserto. Ok? Nos encontraremos aqui, exatos, daqui 30 anos, vamos fazer uma viagem para o deserto. Combinado? Fechou? Fechou. Passou 30 anos, nos encontramos. Vamos para o deserto? Vamos. Passou 3 horas de caminhada, o Tetinho fala, nossa, mas que sede. Onde que tem água aqui para comprar? Oi? Nós estamos indo para o deserto, não tem onde comprar água. Você não trouxe a sua garrafa d'água? Poxa, não, mas você teve 30 anos para se preparar para esta viagem e veio sem a garrafa d'água? Continuamos caminhando. Anoiteceu. Aí o Beto Vara, poxa, caramba, que frio. Ué, você não pesquisou a viagem? Você não sabe que no deserto à noite faz frio e não calor? Você não trouxe uma manta, uma jaqueta? Cara, não me informei. Você teve 30 anos para se preparar para essa viagem e não coletou todas as informações? Ou seja, a gente sabe que o momento vai chegar e a gente não se prepara para essa viagem. Analogia. Uma grande parte também
Não se prepara para isso. 90% talvez não se prepare. Exatamente. Ou mais, Exatamente. E eu coloco um agravante aí. Eu trabalho com adolescentes, né? De 15, 16, 17 até 18 anos, talvez até mais alguns. Mas hoje existe um mito, eu chamo de mito, não sei, posso estar errado, do empreendedorismo, né? Hoje então você vai vender coxinha informalmente e você é um empreendedor. Você vai lá, quando você está desempregado, eu vou fazer uns docinhos aqui, vou vender no semáforo, eu sou chamado de empreendedor. E aí você pede sujeito, mas você não vai montar uma microempresa, não. Por que eu vou ficar dando dinheiro para o governo se eu posso fazer isso aqui? Então, assim, a pessoa é informal, a informalidade hoje, né? E eu acho que é um grande erro você computar nas taxas de desemprego a pessoa informal, né? A pessoa informal, ela é subempregada, ela não é um empreendedor, ela é um subemprego, está dentro daquilo que você falou, da massa que trabalha para sustentar os aposentados. Hoje, o jovem tem uma aversão ao que eles chamam de ser CLT. Eles chamam. Isso. Eles não querem ser CLT. Mas se eles não o são, quem vai pagar a aposentadoria? Então, assim, eu acho, não sei se é a mídia ou se é a questão política, não vamos discutir isso aqui, mas essa difusão dessa ideia, desse empreendedorismo, das pessoas se tornarem Uber ou então motoboy, fazer entrega de iFood e chamar isso de empreendedorismo, isso eu acho muito perigoso para nós que vamos nos aposentar. Para nós que vamos nos aposentar. E é coisa tão grave que quando você chega para uma classe como motoboys, por exemplo, e fala para eles assim: seria interessante que vocês abrissem uma microempresa, uma MEI hoje você paga R$80 por mês. Isso. Não é isso? E tem todo o direito previdenciário. Exatamente. Né? Então o que acontece? Eles fizeram passeata para que a profissão não fosse regularizada, eles fossem obrigados a pagar. Então, o que acontece? Eles preferem ficar na informalidade do que, né, ter os direitos garantidos. Então, é muito grave. Eu vejo isso com muita preocupação. O que a gente observa nessa movimentação financeira insuficiente é que o sistema não vai se sustentar por muito tempo. Sim. Vai colapsar. Então, a gente vê aí no mundo inteiro, a França, os países que já são muito mais envelhecidos do que a gente, aquele quebra-quebra na rua, botando fogo e tal, quando eles tentam mudar um ano a mais para se aposentar, Sim. a população quebra tudo. Sim. E por quê? Porque não fecha mais a conta. Sim. A gente vive mais e quem entra para contribuir não está entrando. E uma hora vai colapsar. Isso. E aí entra essa outra, esse insight que as pessoas precisam começar a ter, que se o sistema padrão oficial, vamos dizer assim, vai colapsar, eu estou entrando no mercado agora, ou estou com meus 30, 40 anos, eu tenho que observar o mercado, acompanhar o que está acontecendo no mundo. Sim. E fazer uma outra reserva. Porque se eu ficar dependendo só do governo, do oficial aí, pode ser que eu não consiga, né? Eu fico muito preocupado com essa moçada, né? Como eu falei para você, essa faixa etária de hoje não está absolutamente preocupada com isso. É hoje. Mas Hoje, é aquela ilusão, né? Dos serviços gratuitos. Eles não têm esse aprendizado para ter essa programação, né? Para se programarem para o futuro, né? Eu acho que geralmente não pensam. Aí a gente entra na falha da nossa grade curricular na educação, que deveríamos ter educação financeira desde os 4 aninhos, 5 aninhos. Deveríamos ter uma educação previdenciária, né? Deveríamos ter essa consciência do envelhecimento como matéria em todas as pastas, né? Falando sobre isso, porque aí você cria uma cultura. E você criar uma cultura é uma geração inteira colocando isso na mente para que a próxima geração tenha essa consciência. Meu pai falava, eu lembro do meu pai falando que meu pai foi comerciante aqui na cidade, ele teve hotel, teve restaurante, e com 11 anos eu estava trabalhando, e ele me registrava, na época podia, né? Você menor de idade, você registrar. Ele falava assim, eu vou te registrar para você poder aposentar cedo.
Né? Então, assim, Não, já tem aquela cultura que você falou, né? Eu vou te registrar porque aí mais cedo você poderia se limite, aposentar. Né? Inferior, assim. Se ele soubesse, né? Puxa vida. Então, hoje em dia, se o menor trabalha, mesmo que seja ali numa padaria da família, o conselho tutelar vai lá e... Ah, sim, é muito... E aciona há várias o pai, barreiras, né? Há várias barreiras. É. É possível, mas, assim, existem várias limitações. Que não é um trabalho escravo, né? Eu não estou tirando a criança do seu... da escola, enfim. Sim. O mundo, como você disse, está bem diferente. Muito. É. Chato. Então vamos mudar de assunto, que ficou pesado o negócio. O Beto até ficou quieto ali. Mas a provocação do papo de idade é colocar esse dedo na ferida, sabe? Das coisas que as pessoas não pensam. Eu vou repetir aqui também uma coisa que eu já disse com outros convidados. A gente não pensa na aposentadoria ou na velhice tanto quanto a gente não pensa na morte. A gente acha que esse momento nunca vai chegar. E aí é um assunto que você não trata. Você, para comprar um plano funerário, você fala, não, você não quer tratar desse assunto. É um assunto indigesto. Eu acho que é a quantidade. Eu tenho até uma música que eu fiz há muito tempo, falando assim que eu nunca me preocupando com o que ia acontecer no futuro. Tá certo? Quando você, sei lá, faz dos 20, assim, você realmente não... se preocupa com o futuro. O meu marido fala que o incendiário aos 20 e o bombeiro aos 50, né? Porque a gente não pensa realmente. Mas é a falta da cultura do envelhecimento que a gente não tem. E aí, como hoje esse assunto não tem mais como ficar debaixo do tapete, né? Porque os dados do IBGE estão aí para dizer... Taubaté tem 54 mil pessoas acima dos 60 anos e mais de 1.000 pessoas acima dos 100 anos. Muita gente. Não dá para ignorar esses dados, né? Então, todo mundo tem já hoje na família alguém que está idoso e vai ficar cada vez mais. As mulheres pararam de ter filho, né? Ou tem 1, 2 no máximo. Então, não tem como fugir desse tema. Com certeza. Muito importante, muito relevante. E aí a gente trouxe vocês aqui não só para falar disso, mas ouvindo a história de vocês, é mais do que assim certeza absoluta que esses assuntos não são tratados, porque né, a gente deveria saber o valor que vai receber da aposentadoria, a gente deveria ter um planejamento financeiro, porque é assim, vou me aposentar, vou comprar um sítio, fazer uma horta, criar galinha, né? E tudo bem. Com que dinheiro? Você criou reserva para isso? Com que saúde? Você vai lá plantar uma couve, tirar o ovo lá do galinheiro, você não consegue nem fazer um agachamento. Você não cuidou da saúde a vida inteira, vai cuidar a partir dos 60. Tudo é consequência, né? Tudo é consequência de um planejamento da viagem do deserto que a gente não faz. E essa de sítio também, na verdade, em princípio parece interessante, né? Sonho, tanto né? que os nomes são Paraíso, sei que lá do vovô, né? Mas eu, por exemplo, que trabalho também, né, com o crime ambiental, tudo, a gente vê que às vezes o vizinho está a 1 quilômetro de distância está criando encrenca com alguém. Ou porque um animal entrou no terreno do outro, ou porque desviou o curso d'água, ou porque mudou cerca. Então, essa coisa de criar, vou fazer um sítio para eu descansar, e os nomes são esses, né? Sítio do vovô, Sonho meu, Recanto Feliz, né? Recanto do Pesadelo. Porque conflito, né? acaba arrumando problema, inclusive crimes ambientais. Que aí faz um bosqueamento, aí vem a polícia ambiental e autua. Aí vai a polícia científica para fazer o local. Então, acontece muito disso. A gente vê as pessoas falando exatamente isso. Vou aposentar,
comprar uma chacrinha, um Isso. sítio, que aí vou curtir, né? Mas não necessariamente. E aí, quando a grama começa a crescer e tem que cortar, né? Porque aí tem que ter funcionário. Tá? Exatamente. É paraíso, não sei de quem, o sítio do vovô. Né? Mas eu conheço bem essas histórias. Por isso a importância do planejamento, né? Eu sigo um Chico Abelha num canal no YouTube. Chico Abelha é uma figura. Ele tem essa vida meio de sítio, meio ripongo, assim, só come ali, já tira do matinho, já põe na boca e tal. Mas ele dá umas dicas sobre isso que você acabou de falar, Beto, muito interessante. Não tenha ilusão, tenha a certeza. Então é o seguinte, você tem o desejo de morar na roça, alugue por um ano. Arrende por um ano, alugue. Faça um test drive. Que aí você vai entender o trabalho que você vai ter. Se você tem essa vocação, se você vai ter saúde para isso, se vai ter saco para isso, se você realmente é a tua vibe. Se você não vai ficar lá com saudade da facilidade do shopping, né? Tem que pensar na estrada, choveu, você fica lá preso, não consegue sair. E aí? Visite de manhã, visite de noite, visite na seca, visite na chuva. Conheça os vizinhos, aí você empreende, bota todo o dinheiro da aposentadoria de uma vida inteira lá, constrói, o cara do lado compra e aluga para festa. Todo final de semana, pronto, teu sonho foi por água abaixo. Então ele dá essas dicas que eu achei super interessante, né? Alugue. E arruma aborrecimento numa época que você está achando que é para não ter aborrecimento, né? Já trabalhou na fábrica, já está agora, ele quer criar umas galinhas, tudo. Mas não é tão simples, porque tem os vizinhos, tem os funcionários, sabe? E isso tudo acaba... A natureza não está ao seu lado, né? Eu sempre falo isso, né? A natureza é boa quando você a domina, quando você... Porque não adianta, o mato vai crescer, as cobras vão para lá. Você depende de contratar as pessoas. Tem um vento forte, leva toda a telha embora. Né? Eu gosto. O Beto tem um slogan, que ele fala assim, no fim tudo dá certo. No caso da banda, sim. A gente ensaia e fala e tem hora que a gente vê que tá errado, mas do tipo, na hora vai dar certo, né? Vamos descontrair.